E aí, pessoal, parte final do nosso estudo do Estatuto da Pessoa Idosa. A gente não aprofundou na parte ainda de habitação, porque eu sempre gosto de deixar essas partes menos cobradas, por assim dizer, pelo menos para o nosso tipo de concurso, para a parte final. Crimes, por exemplo, punições, a gente nem vai aprofundar aqui, porque a maioria das questões de educação não são cobradas. Na maioria, às vezes pode acontecer. E aí, assim, o estudo é muito grande e a chance de cair é muito pequena. Então, o desgaste não vale a pena. E mesmo quando você estuda muito, 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 a chance de errar é grande ainda, porque pena disso, pena daquilo outro, isso é tudo muito complicado. Não vale a pena. É um esforço desnecessário. Agora, a habitação é bom a gente falar um pouquinho assim, ó. A pessoa idosa tem direito à moradia digna no seio da família natural, ou substituta, ou desacompanhada de seus familiares, quando assim o desejar, ou ainda em instituição pública ou privada. É direito da pessoa idosa. A assistência, parágrafo 1º, é integral na modalidade de entidade de longa permanência será prestada quando verificada a inexistência de grupo familiar, casa lá, abandono ou carência de recursos financeiros próprios ou da família. Então, essa assistência integral, nessa modalidade entidade de longa permanência, que a gente já falou na aula anterior, asilo, essas coisas, elas se dão mesmo em situações de total carência da pessoa idosa. Tá? Tá? Não tendo grupo familiar, casa lá, abandono ou carência, a pessoa está tudo nessa situação, falta de recursos próprios, financeiros ou da família, ainda assim essa pessoa vai ter o cuidado necessário. Aí a gente entra com essa entidade de longa permanência. Que aí, como eu disse, pode ser uma entidade pública ou privada, filantrópica, um asilo. Vamos resumir isso tudo para asilo. Tudo isso aqui a gente resume para asilo para favorecer a nossa compreensão, tá, gente? Vai ter em modalidades, sim, diferentes. Toda instituição dedicada ao atendimento à pessoa idosa fica obrigada a manter identificação externa visível, sob pena de interdição, além de atender toda a legislação pertinente. Tudo aquilo que a gente já falou sobre casa lá tem que ser atendido, além disso aqui, ó. Manter identificação externa visível, ou seja, uma placa identificando aquela instituição. Do contrário, ela pode ser interditada. E ela tem que atender toda a legislação pertinente. Ou seja, essa e outras leis relacionadas à pessoa idosa. As instituições que abrigarem pessoas idosas são obrigadas a manter padrões de habitação compatíveis com as necessidades delas, bem como provê-las com alimentação regular e higiene indispensáveis às normas sanitárias e com elas condizentes sob as penas da lei. Sim, claro. Se para a família natural tem que manter condições de salubridade, nas instituições de abrigo também. Nos programas habitacionais, aqui já fala de. Vamos colocar aqui, por exemplo, Minha Casa Minha Vida entra nesse. Nos programas habitacionais, sejam eles públicos ou subsidiados com recursos públicos, a pessoa idosa goza de prioridade na aquisição de imóvel para moradia própria. Observado o seguinte: a pessoa idosa tem então prioridade para comprar esses imóveis, né, ou adquirir esses imóveis públicos, né, dos programas habitacionais. Desde que aí tem que observar o seguinte: a reserva é de pelo menos, presta atenção, não pode ser menos de 3% dessas moradias reservadas dessas unidades para o atendimento a pessoas idosas. Não pode ser menos, mas pode ser mais? Sim, mais pode. Não pode ser menos de 3%. A implantação de equipamentos urbanos comunitários voltados à pessoa idosa. Então, tem que haver esses equipamentos urbanos voltados à pessoa idosa. Tá? Corrimões, essas coisas todas. Corrimãos, perdão. Eliminação de barreiras arquitetônicas e urbanísticas para garantia de acessibilidade à pessoa idosa. Então, esses conjuntos habitacionais, esses programas habitacionais, não pode ter essas barreiras arquitetônicas e urbanísticas na construção deles. Tem que ter critérios de financiamento compatíveis com os rendimentos de aposentadoria e pensão. Então, tudo tem que estar ali para atender essas pessoas com mais idade, ou seja, pessoas idosas. Estamos falando então de pessoas acima de 60 anos. Todas elas têm esses direitos assegurados. Parágrafo único.
as unidades residenciais reservadas para atendimento às pessoas idosas devem situar-se preferencialmente no pavimento térreo. Então, se tem programas habitacionais com prédios, preferencialmente não é obrigatório, tá, gente? Mas preferencialmente quer dizer que o ideal é que seja feito assim, que as unidades reservadas, esses 3% que são reservadas às pessoas idosas, estejam no térreo. Tá bom? Vamos a algumas questões aqui de concurso relacionadas à educação para vocês entenderem, para ver se a gente conseguiu adquirir o conhecimento necessário para passar. Embora aqui seja até de médico, é uma questão bem mais aprofundada, mas eu acredito que dê para a gente fazer assim. Esse site, gente, é o Que Concursos. Nós temos vários sites que têm questões para você estudar com questões. O Que Concurso é um. Nós temos o PCI Concurso, que tem provas. Nós temos o GRAN, tá? GRAN Curso Online, com questões, com muitas outras opções. Eu utilizo porque aqui a gente tem o direito de usar algumas questões gratuitamente. Mas, ilimitado, tem que pagar para eles. A legislação brasileira, ó, vamos lá, de proteção à pessoa idosa é considerada uma das melhores do mundo, nos órgãos de proteção como Defensoria Pública, Ministério Público, delegacias de idosos, com relação às instituições de prestação de serviço, entre outras consideradas como campeãs, de reclamações sobre maus tratos a pessoas idosas. Estão as áreas de... Nossa senhora, eu li esse troço aqui numa pressa, aqui pensando em outra coisa, li tudo errado. Vamos lá. Utilização, ok. Nos órgãos de proteção, como Defensoria Pública. Nossa, tem um barulho aqui, tá me atrapalhando bastante. Me desconcentrou. Agora eu acho que melhorou. Ministério Público. Entre as consideradas como campeões de reclamação sobre maus tratos a pessoas idosas estão as áreas de educação, assistência e financeira. Previdência, educação e financeira. Saúde, assistência e previdência. Assistência de educação e previdência. Essa parte desses órgãos de proteção, a gente não tem essa resposta e não vai cair na nossa prova. Porque não está previsto no edital. Isso aqui ultrapassa um pouco o que pede a legislação. Então a gente já vai pular isso aqui e não vai sofrer com isso aqui não. Vamos lá. Assistência social. Não é tão diferente do nosso concurso. Tem chance de cair questão parecida. Lembra você que da Consulplan não tem tanta questão. Por isso que aqui a gente está pegando questão de variadas bancas. Só para a gente ver se tá. Se a gente conseguiu pegar o que é necessário para a nossa prova. Né, pela lei 10.741, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a pessoa idosa goza de prioridade na aquisição do imóvel de moradia para moradia própria nos programas habitacionais públicos ou subsidiados com recursos públicos, observando a reserva de pelo menos 3% das unidades habitacionais das pessoas idosas. Bom, nada de suspense. Está aqui nossa resposta, mas vamos ler o resto aqui. Implantação de hospitais públicos e privados próximo a 2 km da unidade habitacional. Você viu isso naquela parte inicial? Não falou nada de hospitais com relação à distância desses conjuntos habitacionais, desses programas habitacionais, não. Acessibilidade de moradia com elevador mecânico ou digital, não. Ela fala que preferencialmente que seja feita no térreo. Aí não sendo, aí tem que quebrar as barreiras arquitetônicas e urbanísticas. Mas não fala de elevador, não. Ainda mais mecânico ainda, ou digital, não interessa. A garantia de gratuidade por meio, inclusive, de plataformas eletrônicas de mobilidade urbana até a unidade habitacional. Não fala nada disso. Nada de plataforma eletrônica de mobilidade urbana. Financiamento preferencial, aposentados e pensionistas do INSS. Não cita se é do INSS. Fala que tem que ter condições para aposentados e pensionistas. Com rendimento a partir de meio salário mínimo. Nossa senhora, que loucura é essa? Que espécie de aposentado pelo INSS que recebe meio salário mínimo? Não tem isso. Então, letra A. Está aqui nossa resposta. Vamos para frente. Em relação ao Estatuto da Pessoa Idosa, analise as afirmativas abaixo e classifique em V e Y. De acordo com a lei, o Estatuto, Lei 10.741, que é o Estatuto da Pessoa Idosa, é destinado a regular os direitos das pessoas idosas com idade igual ou superior a 65 anos. Não. 60 anos ou mais. F. Então tudo que começa com V está errado. Ó. C e D já está errado, porque é F, é primeiro. Segundo, nenhuma pessoa idosa será objeto de qualquer tipo de negligência. Foi o que nós falamos na lei 1, na aula 1.
discriminação, violência, crueldade ou opressão e todo atentado ao seu direito por ação ou omissão será punido na forma da lei. Certíssimo. Então a primeira é F, a segunda é V. FV, 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 né? Todas essas foram V. Se eu tivesse observado, nem tinha lido. A pessoa idosa que deseja que esteja no domínio das suas faculdades mentais é assegurado o direito de optar pelo tratamento. Gente, o que eu estou fazendo da minha vida? Tratamento de saúde que ele for reputado mais favorável. Certíssimo. Então, FVV, 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 FVF, a daqui tá fora. Então, essas três que tá fora. Tá entre a A e a B. Vamos descobrir se a última é F ou V agora para os casos de suspeita ou confirmação de violência praticada contra pessoas idosas serão objeto de notificação compulsória pelos serviços de saúde públicos e privados à autoridade sanitária, bem como serão obrigatoriamente comunicados a eles a quaisquer dos seguintes órgãos: autoridade policial, Ministério Público, Conselho Municipal da Pessoa Idosa, Conselho Estadual da Pessoa Idosa, Conselho Nacional da Pessoa Idosa. Certíssimo, perfeito. Então, FVVV. Temos aqui nossa resposta. Muito bom. É isso mesmo, gente. Tá vendo? São questões que a gente consegue responder sim, tranquilo. Vamos para a próxima. Estatuto da Pessoa Idosa, publicado em 2003, fundamental para garantir o direito da dignidade das pessoas idosas do Brasil. De acordo com esse estatuto, estamos querendo a incorreta. Incorreta. Não é certa não, hein? Quando é assim, costuma já tá certa de cara, justamente para te ludibriar. Vamos lá. Na admissão da pessoa idosa em qualquer trabalho ou emprego, são vedadas a discriminação e a fixação de limite máximo de idade, inclusive para concursos, ressalvados os casos em que a natureza do cargo exigir. Perfeito, certíssimo. Então vamos marcar? Não, a gente quer errado. Eu te falei que a geralmente está certo quando tem a incorreto. Se você tiver que chutar quando tiver uma pergunta incorreta, se você não souber nada, tiver que chutar na incorreta, não chute A, chute outra, porque costuma A estar certo. Não em todos os casos, mas na maioria das vezes a A está certa. O direito, o primeiro critério de desempate de concurso público será a idade, dando preferência à idade mais elevada. Certíssimo, a gente não quer a certa, a gente quer a errada. A legislação permite a exigência de comparecimento presencial da pessoa idosa perante os órgãos públicos, ainda que enferma, quando o assunto for tratado de interesse da própria pessoa idosa. Não. Errado. Quando a pessoa está enferma, os órgãos públicos não podem exigir o comparecimento presencial dela. Quando é de interesse da pessoa, igual está dizendo aqui, ó, da pessoa idosa, aí ela pode mandar alguém que é o seu procurador, tá bom? Então, a lei não permite essa exigência de comparecimento presencial, não, pelo contrário. Vamos ver a D aqui, ó. A nossa resposta é essa, gente. Já está certo. Só que aí nós vamos ver o que está de errado na D. Entre as pessoas idosas é assegurada a prioridade especial a quem tem mais de 80 anos, atendendo às necessidades sempre preferencialmente em relação às demais pessoas idosas. Certíssimo. O poder público criará e estimulará programas de profissionalização especializada para pessoas idosas, aproveitando seus potenciais e habilidades para atividades regulares e remuneradas. Claro, né? Não vai trabalhar de graça. A escravidão já acabou. Cortando para cá, a gente sai um pouquinho da questão, das questões lá, a gente volta para mais questões, tá? Essa parte aqui é bem cobrada, não é tanto, mas é cobrada, então vamos a ela. Do acesso à justiça. A gente só não vai falar, gente, dos crimes, das punições, aí já é demais, aí já vai muito além do que é o necessário. Se der errado e cobrar alguma coisa lá, aí todo mundo se lasca junto com vocês, tá bom? Podem ficar tranquilos. Todo mundo exagerei, mas a maioria. Aplica-se subsidiariamente, estão falando do acesso à justiça. Falamos um pouco no início dessa aula do acesso à habitação, agora vamos falar do acesso à justiça. Aplica-se subsidiariamente às disposições desse capítulo o procedimento sumário previsto no Código do Processo Civil, naquilo que não contrarie os prazos previstos nessa lei. Então, a gente está falando do Código do Processo Civil. A gente não vai estudar ele lá, lógico que não. Mas alguma coisa é específica para aqui. E o que é específico para aqui a gente precisa saber. Só o que é necessário. O poder público poderá criar varas especializadas e exclusivas da pessoa idosa. E há, tá? Há essas varas exclusivas da pessoa idosa. Não no interior, mas em grandes capitais, sim. Em grandes centros. Artigo 71. É assegurada prioridade na tramitação dos processos e procedimentos e na execução dos atos e diligências judiciais em que figure como parte ou
interveniente, pessoa com idade igual ou superior a 60 anos em qualquer instância. Então, a prioridade também é garantida no acesso à justiça, tá bom? Tanto aos atos quanto às diligências judiciais. Porque, gente, são pessoas já idosas, então o ideal é que elas tenham também preferência e também essa prioridade, porque, do contrário, a morosidade judicial pode atrapalhar a garantia de direito a essas pessoas. Parágrafo 1º. O interessado na obtenção da prioridade, que alude esse artigo, fazendo prova da sua idade, requererá o benefício à autoridade judiciária competente para decidir o feito, que determinará as providências a serem cumpridas, anotando-se essa circunstância em local visível nos autos do processo. Então, o interessado não é assim, não é automático também não. Olha lá, estamos aqui requerendo o nosso direito de prioridade para diligência para os atos administrativos judiciais devido ao estatuto, à previsão legal no estatuto da pessoa idosa. E aí é concedido esse direito. A prioridade não cessará com a morte do beneficiado, estendendo-se em favor do cônjuge superstite, companheiro, que aqui estão falando companheira, né? Companheiro ou companheira com união estável maior de 60 anos. Então, se o cônjuge aqui é maior de 60 anos, o benefício, essa prioridade continua com ele, tá bom? A parte, mas o que estava envolvido, tem toda uma lei, né, gente? É uma lei envolvendo herança, essa coisa toda, e direitos financeiros promovidos em âmbito civil, para recurso, indenização, essa coisa toda, o cônjuge e os filhos têm direito também. A prioridade se estende aos processos e procedimentos na administração pública, empresas, prestadores de serviço público, instituições financeiras, ao atendimento preferencial junto à Defensoria Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal em relação aos serviços de assistência judiciária. Nós temos aqui o seguinte, a preferência ela se dá simples e objetivamente com a idade de 60 anos ou mais. É isso que você precisa saber. O atendimento prioritário será garantido à pessoa idosa o fácil acesso aos assentos e caixas, identificando com a destinação a pessoas idosas em local visível e caracteres legíveis. Então, aqueles locais públicos de atendimento judiciário, defensoria, fóruns, essas coisas todas, tem que ter esses assentos prioritários identificados. E tem, a lei manda, é cumprida. Dentre os processos de pessoas idosas, dá-se-á prioridade especial aos de maiores de 80 anos. Isso aqui também é bem tranquilo. Olha só, questãozinha aqui para a gente analisar, pessoal. O Estatuto da Pessoa Idosa, que é a Lei 10.741 de 2003, estabelece uma série de direitos e garantias para a proteção e promoção da dignidade dos idosos no Brasil. Considere a seguinte situação hipotética. Maria, 62 anos, portanto ela já é idosa, mora sozinha e depende de sua aposentadoria, que é de R$6.000 para se sustentar. Recentemente, ela enfrentou problemas com seu plano de saúde, que se recusou a cobrir um procedimento cirúrgico necessário. Além disso, Maria sofreu maus tratos por parte de um cuidador contratado por sua família. E quando foi ao banco para resolver um problema com sua conta, teve que esperar por horas na fila. Credo, ela sofreu muito, hein? Ela teve problemas com o plano de saúde, que o plano de saúde a tratou com discriminação, teve maus tratos com o cuidador, 62 anos já tem cuidador, e sofreu maus tratos. Tá aqui, ó. Então, uma série de crimes que ela sofreu. E foi no banco, não teve a sua preferência. Né? Seu atendimento preferencial garantido sem filas, sem grandes filas. Ó, resolveu um problema na sua conta, teve de esperar horas na fila. Nossa, essa Maria passou por perrengues, hein? Por fim, ela precisou usar o transporte coletivo para se deslocar até o hospital e enfrentou dificuldade para conseguir a gratuidade. Eita, nós! Não especificou qual dificuldade, né, gente? Como ela tem 62 anos, não especificou qual dificuldade. Vamos analisar aqui.
as opções. O salário é irrelevante aqui, tá bom? Considerando o exposto e as disposições do Estatuto da Pessoa Idosa, analise e assinale, na verdade, a afirmativa incorreta. Queremos a errada. Maria tem direito a atendimento preferencial imediato e individualizado no banco, evitando longas filas de espera. Certíssimo! Mas não é, a gente quer errada, né? Maria tem direito à assistência judiciária gratuita para processar o plano de saúde e buscar reparação pelos maus tratos. Reparação pelos maus tratos? Não, os maus tratos não vai dar reparação, não, infelizmente não. Vai dar punição a quem a maltratou. Então, isso daqui tá errado, tá, gente? Essa assistência judiciária gratuita aqui não está prevista para isso. Tem preferência nessa assistência judiciária gratuita, não, tá? A não ser que esteja em casos de financeiro, blá blá blá, periri pororó. Maus tratos sofridos por Maria devem ser obrigatoriamente comunicados à autoridade policial, ao Ministério Público e ao Conselho Municipal do Idoso, certo? Se ele não existir, é o estadual, e assim vai. Perfeito. O plano de saúde de Maria é obrigado a cobrir o procedimento cirúrgico necessário, uma vez que a recusa pode configurar desrespeito ao direito do idoso previsto no Estatuto. Perfeito, certinho. Então, o que a gente tem de errado aqui é a letra B, né, gente? Porque está dizendo que ela pode ter assistência gratuita para processar o plano de saúde e ainda buscar reparação pelos maus tratos. Não. Foi maltratada, quem a maltratou vai pagar por isso, mas a reparação financeira, nesse caso, não cabe. Tá? Então, tá aqui. Vamos para a questão 9. E a gente finaliza essa aula, tá, gente? Essa aula é pequena, é só para finalizar mesmo. Sabe-se, não tão pequeno assim também, né? Sabe-se que o envelhecimento é um direito personalíssimo, sim. E a sua proteção é um direito social, sim. Nos termos do Estatuto do Idoso e da legislação vigente, sim. Ante ao exposto, quanto aos crimes definidos nessa normativa, assinale a afirmativa correta. Os crimes definidos na Lei 10.741, que é essa nossa aqui, são de ação penal pública incondicionada. Bom, a gente nem aprofundou isso. A gente está querendo a correta, né? A gente nem aprofundou isso, mas aí eu mostro para vocês na lei, se for o caso. Aquele que deixar de cumprir, retardar ou frustrar, sem justo motivo, a execução de ordem, está querendo a correta, tá vendo? De ordem judicial expedida nas formas que expedida nas ações em que faz parte, ou interveniente, ou pessoa idosa, incorre em pena de reclusão de 6 anos e multa. Bom, essas questões de multa já são mais pesadas. Aquele que discriminar a pessoa idosa, impedindo ou dificultando o seu acesso a operações bancárias, aos meios de transporte, ao direito de contratar por qualquer outro meio ou um instrumento necessário ao exercício da cidadania por meio de idade, estará sujeito à pena de detenção de 4 anos. Nós vamos ter que ir lá, pelo menos para mostrar para vocês o que está aqui. Expor a perigo a integridade e a saúde física e psíquica da pessoa idosa, submetendo a condições desumanas ou degradantes, ou privando-a de alimentos e cuidados indispensáveis quando obrigado a fazê-lo, ou sujeitando a trabalho excessivo ou inadequado, constitui crime punível com reclusão de 6 anos a 1 ano. É o seguinte, gente. A questão correta aqui é a A, tá bom? Ação penal pública incondicionada. Esses números aqui são todos errados. Vou lá mostrar para vocês. Vou ter que pegar a lei, não tem jeito. Tá aqui na questão, né? Ó, Estatuto da Pessoa Idosa. Bora. Dos crimes. Ctrl F, dos crimes. Tá aqui, ó. Dos crimes em espécie. Pra gente analisar. Os crimes definidos nessa legislação são de ação penal pública incondicionada. Tá correto a letra por isso, tá? Exatamente o que está na nossa questão, ó. Cadê? Os crimes definidos no termo da lei federal tal são de ação penal pública incondicionada. Letra A, corretinho. Perfeito. Já vou até marcar aqui. O que tem errado na B, ó? Aquele que deixar de cumprir, retardar, frustrar sem justo motivo. Vamos lá. Discriminar, detenção. Aquele que deixar de cumprir
Vamos lá, deixar de cumprir. Vamos, vai. Vamos aqui, né? Deixar de cumprir as determinações de lei, dessa lei, sob prioridade de atendimento à pessoa idosa. Não é esse texto, não. Aquele que deixar de cumprir. Retardar, frustrar, sem justo motivo, a execução de ordem judicial expedida na ação civil que alude a essa lei, tem o quê? Pena de reclusão de 6 meses a 1 ano e multa. Olha só o que está falando a questão, ó. Aquele que deixar de cumprir, retardar, frustrar sem motivo a execução de ordem judicial por parte interveniente pessoa incorre em pena de reclusão de 6 anos e multa. 6 meses e multa. Tá bom? Aqui que está o erro. Olha o erro da C. Aquele que discriminar a pessoa idosa, impedindo ou dificultando seu acesso a operações bancárias. É aquele caso lá daquela questão que eu mostrei lá anteriormente. Bancárias. Opa. Bancárias. Ó, discriminar a pessoa idosa impedindo o acesso à operação bancária, meio de transporte, meio de contratar qualquer outro meio, instrumento deixando, dananã, vai receber o quê? Reclusão de 6 meses a 1 ano e multa. O que está falando lá na questão? Olha só. Por isso que eu te falei que essas situações são mais difíceis, ó. Pena de detenção de 4 anos. Não, 6 meses. Tá vendo? Isso aqui não é tão simples, gente. Isso aqui não é tão simples. Isso aqui é bem puxado. Mano, é 1 ano. 6 meses a 1 ano e multa. E a última? Qual o erro da última? Vamos lá, vou mostrar pra vocês. Eita. Eita. Ah, besteca. Expor a perigo a integridade física, né? A saúde física ou psíquica da pessoa idosa, submetendo a condições desumanas degradantes, privando de alimentos e cuidados indispensáveis, quando obrigado a fazê-lo, sujeitando a trabalho excessivo e inadequado, constitui crime punível de reclusão de 6 meses, 1 ano e multa. Claro que não, muito mais. Vou mostrar para vocês. Cadê? Deixa eu ver o texto lá para mostrar para vocês com mais agilidade. Perigo, integridade física, expor a perigo. Perigo. Não é esse texto, não é esse texto. Aqui, ó. Expor a perigo a integridade física, psíquica da pessoa, submetendo a condições desumanas degradantes, privando de alimentos, cuidados indispensáveis, quando obrigado a fazer, sujeitando a trabalho excessivo e inadequado. A reclusão é de 2 anos a 5 anos. Não é de 1 ano, de 6 meses a 1 ano, não. Contar aqui não. Aqui tá dizendo que é, ó, de 6 meses a 1 ano? Não, claro que não, seria muito mais. É de 2 a 5 anos. Tem nada de multa. Se fez tudo isso aqui com a pessoa idosa, isso aqui é muito grave. É de 2 a 5 anos de pena de reclusão. Tá bom? Eu passei isso aqui para vocês, mas esse tipo de questão, se cair, realmente é muito difícil, gente. Porque se você quiser estudar, eu vou fazer uma aula exclusiva de penalidade, crimes em espécie. Mas anotar aquilo tudo e decorar não é tão simples. Mas é a minha obrigação fazer e assim eu farei. Tá bom? A gente finaliza essa aula. Um grande abraço para vocês e até a próxima. Achei que seria a última aula. Achei errado. Vai ter mais uma. Um abraço.